Existe uma preocupação muito grande na atualidade em relação aos dons espirituais. Existem muitas perguntas que as pessoas nos fazem, principalmente na igreja, alunos, se qual o motivo que não há mais tantos milagres com frequência assim nas igrejas. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de perguntas, somos obrigados a buscar na Bíblia, na palavra, o motivo e o porquê não há mais esses tantos milagres cobrados por alguns líderes e também por muitos membros da igreja, as pessoas que frequentam a igreja. E a conclusão que nós chegamos é que os irmãos na atualidade, talvez por tanta infantilidade e por tanto mau uso dos dons espirituais, algumas pessoas pararam de buscar com frequência esses dons espirituais, ou então, esse buscar eu me refiro dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que esse possa atuar com os dons espirituais. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso e eu gostaria de esclarecer alguns pontos que eu acho importante para que todos nós, a partir desse vídeo, tenhamos mais esclarecimento e também dar espaço ao Espírito Santo para ele atuar na nossa vida e nos conceder dons espirituais. É um estudo, eu quero que você, por gentileza, tenha um pouco de paciência, é um vídeo um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que ele é edificante para a sua fé. O dom espiritual hoje, né? Às vezes é poder de Deus, mas esse poder de Deus às vezes traz algumas confusões e nós vamos esclarecer isso com algumas verdades bíblicas. Você já se perguntou se os dons espirituais são para hoje? Por que tantas confusões? Porque ao mesmo tempo que vemos manifestações poderosas, também presenciamos tantos abusos e espetáculos. Nesse vídeo, vamos voltar à Bíblia e descobrir o propósito, o uso verdadeiro sobre os dons espirituais. Se você crer no Espírito Santo, fique até o fim, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua perspectiva em relação aos dons espirituais. O que são os dons espirituais? É a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos cristãos para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais não é para o seu ego pessoal, mas é a capacitação que o Espírito Santo de Deus dá à igreja para que esta possa presenciar ou presentear as pessoas com a unção do Espírito Santo, ajudar as pessoas a conviver harmonicamente, ajudar as pessoas a se libertar dos vícios, ajudar as pessoas a cuidar bem da sua família, ajudar as pessoas a progredir, prosperar, a crescer, a desenvolver. Essa é a função dos dons espirituais quando o Espírito Santo de Deus dá à sua igreja. Vamos lá. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos variedade de dons. Ali nós temos pelo menos 12. Então, se você vê também em Efésios, nós temos os dons ministeriais, aqueles que foi dado para uns a professores, outros a apóstolos, outros a doutores. Então, uma coisa, e temos também em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8, o dom do serviço, né? E aqui nós vamos ver que dom não é talento para poder você se vangloriar, mas é para você servir. Os dons não são naturais, né? Nós temos que entender que os dons não são aquele talento natural. Há pessoas que nasceram com uma certa desenvoltura para algumas coisas, seja para o futebol, para a música, escritores, poetas, desenvolve software. São pessoas que nasceram com talentos, né, para poder inclinado para algumas coisas. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo puramente sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eles não são também méritos. O dom ele não é aquilo que é pelos meus méritos que eu adquiro. Eles são dádiva que opera para benefício do corpo de Cristo. Dons não são status, né? Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de... Não, dom não é para status. Dons é para o serviço, né,
da obra de Deus para o crescimento. Aliás, uma igreja que não tem os dons espirituais, ela não cresce. Uma igreja que não cativa o dom espiritual na vida das pessoas e não prega isso para que as pessoas possam desenvolver e saber qual é o dom que o Espírito Santo já deu para elas. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e não faz nada porque elas não sabem, elas não entendem, não compreendem ainda. E os líderes, eles precisam cultivar esse ensino, esse conhecimento na vida da pessoa, para que a pessoa se encontre, se ache, né? E talvez a partir desse vídeo você já vai começar a atinar para esse raciocínio, para entender qual é o seu chamado, qual é aquilo que Deus te separou para você servir. Eu sei, eu, por exemplo, nasci para ministrar a palavra. Eu já tenho isso, é comigo. Então não é algo que eu fui buscar ou foi algo, o conhecimento não, o conhecimento é buscado. Se buscar a sabedoria, como se busca a prata e o ouro, o achará. O conhecimento e a sabedoria é buscado. Mas o talento que Deus deu, esse é uma dádiva divina. Não é buscado. É o Senhor que escolhe. É o Senhor que os capacita. E nós vamos alimentando no dia a dia, né, através do conhecimento, da busca, através de aprender com os irmãos. E aí, então, nós desenvolvemos a obra de Deus. Pessoas que não cultivam o ministério, que não cultivam os dons espirituais, ele não cresce, ele não desenvolve, porque os dons, eles servem exatamente para isso, para o crescimento da obra de Deus. Outro detalhe que nós precisamos compreender nos dons são se ele serve para os dias de hoje, né? Muitas pessoas acham que os dons foi lá no passado, que eles não servem mais para atuar no presente. Então é por isso que muitos ministérios não buscam os dons espirituais no sentido de descobrir. Ele é uma dádiva de Deus, repito, é uma dádiva de Deus, mas de repente a pessoa está sentada lá no banco, tem um dom de louvor, a pessoa tem o dom de visitar as outras, o dom de apacentar, tem um dom de fé, tem um dom de acrescentar os milagres à vida das pessoas, mas estão paradas, estagnadas. Então é o líder, é o pastor, o ancião daquela congregação que precisa trazer essa base de estudo para que as pessoas elas se encontrem, as pessoas se achem e comecem a servir. Mas geralmente esses líderes, quando eles não acreditam que os dons é para os nossos dias, obviamente que ele não precisa buscar, ele não precisa, mas a Bíblia, ela nos ensina e nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. A base bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Em 1 Coríntios 13, 8 e ao 10, nós lemos que quando vier o que é perfeito, e ainda não se cumpriu esses versículos. Além disso, nós temos a experiência histórica, que ao longo dos anos, dos séculos, os dons não se cessaram, porque nós temos visto pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas limpas. Desde o fundamento da igreja do primeiro século até os dias de hoje, nós temos visto milagre de pessoas perdidas, pessoas que não tinham nenhuma chance, pessoas sem nada e se tornaram grandes ministros da palavra de Deus. O que é isso? Obviamente, são os dons espirituais que não cessaram na vida da pessoa. Ainda nós precisamos compreender, se o Espírito ainda não atua, os dons, ele precisa atuar na vida da pessoa. Os dons não cessaram. O que de fato cessaram é a fé de algumas pessoas que não acreditam mais, que isso aí é algo de um fórum íntimo seu. Aí eu não vou discutir. Mas isso cessou sim, mas nós acreditamos na contemporaneidade dos dons e sabemos que o Senhor, que o Espírito Santo, ele opera ainda na igreja hoje. Bom, agora outro segredo que nós precisamos compreender é que há sim uma confusão medonha em relação aos dons espirituais na igreja, né? Veja o contraste. Algumas igrejas não acreditam, né, que exista
a contemporaneidade dos dons espirituais para os dias de hoje, e outras, elas acreditam, mas faz confusão. Talvez tenha sido isso, aquela confusão medonha que aconteceu ali na igreja de Corinto. Mas um detalhe que nós precisamos compreender com muito afinco é que eu coloquei aqui a confusão na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era uma igreja desorganizada e carnal. Então, dons espirituais com lideranças, com igrejas que são desorganizadas e carnal, se torna uma loucura. E qual é o problema de ter dons espirituais e ser desorganizado e carnal? É que as pessoas se exaltam visivelmente com excesso de línguas estranhas, de tanto pula-pula, de salta-salta, quer resolver os problemas. Eu já vi casos de pessoas que queriam até ressuscitar uma pessoa falecida que deu um problema medonho. Deu até caso de polícia porque não queria fazer o sepultamento da pessoa, porque dizem um profeta lá que a pessoa ia ressuscitar. Então isso é um problema, isso é carnalidade, isso é desorganização. Então, temos que tomar cuidado com essa ideia de falta de organização em relação aos dons espirituais. O outro detalhe é a discórdia no culto. Enquanto o pastor está ministrando, alguém está falando línguas estranhas, alguém está profetizando, alguém está pulando, está saltando, sendo que quem está com a palavra é o líder, a pessoa que está sendo usada por Deus, que é o profeta de Deus naquela hora, e as pessoas estão desorganizadas na nave da igreja. O terceiro ponto é a falta de amor como fundamento. É por isso que Paulo, no capítulo 13, após ele falar sobre os dons espirituais, ele já veio com equilíbrio. Porque eu não sei se você sabe, mas poder, que são dons, os dons é poder. E poder sem amor é tirania. Não existe essa ideia de você ser só poderoso, né, ter os dons e não ter amor. E aí complica. Aí não funciona, porque aí vira uma tirania. Imagina Deus sem amor, o ser mais poderoso do universo, se ele não tivesse amor. Então, o amor de Deus é comparado ao seu poder, é o mesmo tamanho. Então, ele aborrece o pecado, mas ele consegue amar o pecador. É um equilíbrio. Então, você precisa ter esse equilíbrio entre os dons espirituais e o amor para não se tornar tirania. Na atualidade também nós temos alguns espetáculos, manipulação emocional, show de poder. Há pessoas que usam os dons espirituais como um marketing espiritual, e isso é uma confusão medonha e precisa ser corrigido, assim como Paulo corrigiu a igreja de Corinto. Paulo não cancelou os dons, ele regulou a forma correta, os princípios básicos que precisa nortear os dons espirituais na igreja. E aí ele fala a primeira palavra de correção em 1 Coríntios 14, quando ele diz: faça tudo com ordem e decência. É preciso fazer as coisas com ordem e decência. E qual é o princípio base dos dons? O amor, como já expliquei, né? Sem o amor, o dom vira ruído. Sem o amor, o profeta vira soberbo. Sem o amor, o sacrifício vira vanglória. E assim sucessivamente. As coisas começam a acontecer. Você conhece alguém assim na sua igreja, na sua congregação, que por ela saber, ou por ele saber que é usado por Deus, quer ser melhor do que as outras pessoas, quer pensar pela mente das pessoas, quer se interferir nas lideranças, quer se interferir em todas as conjecturas da igreja? E você já prestou atenção que essa pessoa por si só ela fica doente, ela fica enferma, porque ela não consegue resistir, porque ela não tem o amor o suficiente como base do poder que há na vida dela. Então, o conhecimento ele precisa ter a base, o amor. A sabedoria precisa ter a base, o amor.
O poder de discernir precisa ter a base e o amor. O poder de falar em línguas estranhas, de profecia, de pregar, de louvar, ele tem que ter uma base sólida que é o amor. Nada supera isso. Aliás, os dons passam, mas o amor, ele permanece. É o que Paulo explica aos irmãos. Então é preciso compreender, já para terminar o nosso raciocínio, então para que servem os dons? Os dons servem para servir o próximo e não a você mesma, ou mesmo. Não é sobre ser usado, mas é sobre ajudar a edificar a igreja de Deus com humildade. E qual é a forma correta de você usar os dons espirituais? Paulo explica também: tudo que parece espiritual é do espírito. Ou melhor, nem tudo que parece ser espiritual é do espírito. Você tem que tomar cuidado e saber discernir quando as pessoas estão sendo usadas por Deus ou não. Você tem que saber discernir quando é um charlatão que está utilizando dos dons espirituais como espetáculo, como ruído, como soberba, como vanglória. Paulo explica isso no versículo número 3 e ele dá dois fundamentos, dois demarcadores que nós podemos perceber. O primeiro é quando alguém diz que Jesus é anátema, capítulo 12, versículo 3 de Coríntios. E o segundo é quando nós falamos o nome de Deus, porque o Espírito Santo que impulsiona nos dons espirituais nos leva a confessar Jesus como Salvador e único da nossa vida. São esses dois demarcadores para você aprender a discernir de uma forma profunda. Serviço, os dons são ferramentas, não troféu. Tome cuidado quando você tem o dom do Espírito Santo na sua vida, para você não ter ele como troféu, mas sim como uma ferramenta de crescimento para a sua vida pessoal e também para os demais. O outro detalhe, os dons fluem do corpo e não no isolamento. Toma cuidado para você não se tornar um monge, para ficar no isolamento, porque as pessoas não têm a sua capacidade, não têm a sua estrutura espiritual, logo você se isola, você perde a paciência, você perde o amor. Outro detalhe, os dons espirituais, por mais poderoso que seja, ele precisa ser submisso à palavra. Não existe dons espirituais que seja superior à liderança e à palavra de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Os dons não submete, toma cuidado para os dons não submeter a igreja e ficar fora de ordem. Então que Deus conceda esse conhecimento a você na sua vida, que Deus consiga trabalhar poderosamente para você compreender que às vezes a igreja não está crescendo por falta de talento, por falta de conhecimento dos dons espirituais. E aí, por último, nós vamos. A pergunta que se faz é: outro dia eu estava ministrando e alguém perguntou quantos dons tinha, e aqui nós temos pelo menos 21 dons espirituais. Em 1 Coríntios, nós encontramos aí pelo menos 9, certo? Palavra de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento, de espírito e línguas, interpretação. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos pelo menos aí profeta, evangelista, pastores e mestres. E nós temos em Romanos capítulo número 12, versos 6 e 7, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. São um total de 21. Então que Deus te guarde, que Deus te dê a paz, que Deus te conceda misericórdia, que esses dons espirituais venham sobre a sua vida e que você redescubra, que você se reencontre na obra de Deus e faça com que o ministério onde você está venha crescer para a glória de Deus e, obviamente, que as bênçãos do Senhor que nos enriquece e não nos acrescenta dores, alcançará profundamente a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido, se você aprendeu algo, compartilhe e curta para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Fiquem na paz.